Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Antes da minha palavra, apenas reforçar aos irmãos que permanece a nossa campanha pela aquisição do imóvel. Nós estamos, como os irmãos sabem, nós temos aí um consórcio, abrimos um consórcio e esperamos ser contemplados, né? Até que isso ocorra, nós permanecemos em oração. Mas se formos contemplados, nós temos já como negociar com o proprietário. Então, orem para que sejamos contemplados e a campanha permanece. Então, você pode mensalmente participar com sua contribuição financeira para a nossa aquisição. Muito bem. Quero que vocês abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17. E está assim na minha versão. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e os glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém. Muito bem. A primeira carta de Pedro é uma carta que vai enfatizar a santidade de vida. E alguns têm nessa carta um manual, um verdadeiro manual para os primeiros cristãos, né? Para aqueles que acabaram de se converter. Então, ele é muito claro. Em muitos momentos, ele traz a sua clareza, assim, que se destaca. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar do novo estilo de vida que devemos ter, a santidade de vida, por causa daquele que nos resgatou. Então, é por isso que ele fala, olha, vocês não foram resgatados por meio de coisas perecíveis, da sua maneira vazia de viver anteriormente, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, hoje nós vamos pensar juntos sobre esse precioso sangue de Cristo. Por que ele é precioso? Então, eu quero oferecer 3 razões. A primeira razão, o sangue de Cristo é precioso porque por ser de quem é de Cristo. Cristo Senhor, Cristo Redentor, Cristo Salvador. O sangue é dele. Esse Cristo que veio à terra, tomou a forma humana, se tornou um ser humano como nós, é na verdade Deus bendito. E ele se doou por nós, se sacrificou por nós. Então vejamos algumas das declarações que nós encontramos nas Escrituras acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 15. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, és tu o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, Pedro respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a ele que ele tinha falado por revelação do próprio Pai. Então, ele é Cristo, Deus Redentor, Deus bendito eternamente.
O sangue, portanto, é precioso porque é dele. E esse sangue foi derramado em meu e seu favor. Quando se fala do sangue precioso, o preço foi o sangue precioso, se fala de um resgate que foi pago na cruz do Calvário. A ideia aqui é de resgate. Nós estamos sendo redimidos, que nós estamos sendo resgatados. Mas continuemos aqui pensando na primeira carta de Pedro. Ele diz aqui que foi de um sangue precioso, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Aqui ele está se referindo ao livro de Levítico, quando tratava aqui os sacrifícios no templo. Não é? Então era necessário que se apresentasse ali um cordeiro sem defeito para ser oferecido a Deus. Jesus é esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João capítulo 1, 29, nós não precisamos ler, João Batista aponta, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue deste cordeiro que nós estamos nos referindo, que tira o pecado do mundo. Por isso que ele é precioso. Se você quiser conferir, também em Apocalipse capítulo 25, Apocalipse 5, a partir do versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ao invés de ele ver um leão, né, porque ele é o leão da tribo de Judá, João viu o quê? Versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Esse é Jesus. Então, na visão de João no Apocalipse, ele vê Jesus como cordeiro. Ele é chamado leão da tribo de Judá, mas ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o seu sangue é precioso. É precioso por ser de quem é. E no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 19, nós vamos ver na batalha do Armagedon, que ele vai descer com o seu exército contra os exércitos inimigos de Deus. E ali então, no versículo 13, nós vamos ler o seguinte: está vestido com manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. E no versículo de número 16, está assim: em seu manto, que está salpicado de sangue, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, André. Obrigado mesmo. Então, é o sangue desse Deus que nós estamos tratando hoje. Por isso que ele é precioso. Quando nós oramos e pedimos que o sangue de Jesus nos cubra, nos proteja, em especial em situações muito difíceis, nós temos que nos lembrar de quem é esse sangue. É do nosso Deus Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que voluntariamente, de forma abnegada, altruísta, resolveu se doar por nós. E o seu sangue foi derramado na cruz por nós. Por isso esse sangue é precioso. Nós não podemos colocar o termo sangue de Jesus no jargão comum do nosso evangeliquez, porque a gente acaba perdendo a noção. Quando falamos de sangue de Jesus, estamos tratando do sangue daquele que é o nosso Redentor.
que é o Senhor dos senhores, que é a ressurreição e a vida. Quem crê nele jamais morrerá. É o sangue dele que nós estamos tratando. Muito bem. Ele é precioso, portanto, por ser de quem é. É de Cristo Jesus. Ele é precioso por seu caráter sacrificial. Então, nós lemos que não foi por prata ou ouro, né, que nós fomos redimidos. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Aqui, eu quero convidá-los a imaginar uma cena de escravos no mercado. Um mercado de escravos, né? E aí, nós estamos na antiguidade, né? Alguém vai lá e paga um preço para um escravo, para comprar um escravo, para que esse escravo seja livre da sua situação. Então alguém veio e deu um valor, deu ouro, deu prata. A ideia está aqui. Nós fomos resgatados não por ouro, nem por prata, mas pelo sangue de Cristo. O preço está aí, né? Nós não sabemos o preço dos nossos pecados, né? Nós acabamos de cantar. O preço é o sangue de Cristo Jesus. Então aqui, nós temos que entender uma lei básica, que muitos de nós, eu já encontrei gente que não entende. Por que tem que ser sangue? Não é? Então, no capítulo 9 de Hebreus, você vai ler o seguinte, 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão. É por isso que na antiguidade, na época de Moisés, se ofereciam sacrifícios ao Senhor Deus para que os pecados fossem expiados, fossem cobertos, fossem perdoados. Mas isso tinha que ser feito dia após dia. Porque o sangue de animais não tem ou não tinha o poder de manter esse perdão eternamente. Então, todos os dias eles tinham que sacrificar para obter o perdão dos seus pecados. Mas o sangue de Jesus, ele tem o poder de, por uma só vez, de uma única vez, nos perdoar eternamente. Pecados passados, presentes e futuros. De uma única vez. De uma só vez ele tem esse poder. Marcos, capítulo 10, 45. O Evangelho de Marcos diz exatamente essa palavra importante que é o resgate. 10, 45. Está assim, na minha versão. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja só, esse nosso Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, são três pessoas distintas, mas de mesmo poder e mesma glória, mesma essência. Jesus é Deus, ele veio aqui na terra não para ser servido, é importante destacar isso, e ele diz que veio para servir e mais, e dar a sua vida, o seu sangue, em resgate por muitos. Então, o seu sangue foi utilizado para pagar um preço, para nos resgatar do mundo da escravidão do pecado, do mundo da escravidão do demônio, do diabo.
Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. É por isso que ele tem o seu valor. Ele é precioso por causa do seu caráter sacrificial. Fomos redimidos, fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que não pode ser comparado ao ouro, à prata deste mundo, mas o seu valor excede o nosso entendimento, porque ele tem um valor eterno. Fomos também, através do sangue de Jesus, através dos seus sacrifícios, purificados em nossa consciência. Em Hebreus capítulo 9, que já lemos o texto, mas vamos voltar lá. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, está assim. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O sangue de Cristo, então, purifica a nossa consciência. Veja, nos purifica do pecado, nos perdoa o pecado. Foi derramado exatamente para isso, para expiar os nossos pecados e também para purificar a nossa consciência. Uma das coisas mais terríveis que a gente pode encontrar é gente com consciência culpada, não é verdade? Gente com consciência queimando. Aliás, alguém disse que o inferno é o lugar de gente com consciência queimando, que não encontra paz. Mas o sangue de Cristo, segundo está escrito aqui, purifica a nossa consciência de atos que levam à morte. Purifica a nossa consciência. Então, não somente nos garante a nossa salvação, não somente nós fomos resgatados, mas também temos a nossa consciência purificada. Mas tem mais. Em 1 João 1,7, está assim. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Consciência purificada, somos purificados de todo o pecado. Não há pecado que não possa ser purificado pelo sangue de Jesus. Percebem porque Ele é precioso? Ele é precioso porque cumpre a lei. Sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. Então Ele derramou por nós. Derramou em nosso lugar. Na verdade, eu é que deveria derramar o meu sangue para eu ter o meu pecado perdoado. Só que eu perderia a vida. E que vantagem eu teria? Agora, alguém deveria derramar o sangue em meu lugar e deveria ser aceito o seu sacrifício perfeitamente por Deus. E quem se ofereceu? O próprio Deus, a partir de Cristo Jesus. Purificou, portanto, a minha consciência, purificou-me de todo pecado, me resgatou, me comprou. Você consegue conceber isso? Você foi comprado, você foi resgatado, você estava no mercado de escravos do mundo, escravos do pecado, escravos do diabo. Você foi resgatado desse mercado de escravos. Porque Deus viu na sua vida um valor. Ele olhou para você e viu algo valioso em você. Embora nós não pudéssemos ter nada que pudesse mostrar, nenhum mérito que pudesse garantir que tivéssemos algum valor. Mas Ele viu o valor em nós.
E nos amou de tal modo que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebem isso? Veja, o sangue de Jesus, então, é precioso por ser de quem é. É precioso por causa do seu caráter sacrificial. Foi derramado por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Eis o valor do sangue de Jesus, sangue precioso. Mas há outros benefícios. E é a terceira resposta que eu quero dar. Esse sangue é precioso pelos bens que assegura aos crentes. Que bens são esses? Já falamos alguns. A redenção, o perdão dos pecados, mas há outros. Entrada no lugar santíssimo. Aí nós voltamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O lugar santíssimo era aquele lugar no tabernáculo que somente o sumo sacerdote podia adentrar. Tinha o lugar santíssimo, o lugar santo e tinha o pátio, enfim. No lugar santo ficavam a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro. Aí tinha uma cortina. E por trás dessa cortina ficava a Arca da Aliança. E onde estava a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Com o sacrifício de Cristo, essa cortina foi rasgada. E agora nós podemos entrar nesse lugar santíssimo, graças ao sangue de Jesus. Podemos entrar, olha, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Temos que ter plena confiança. Nós podemos entrar ali, diante da própria presença do Senhor, por causa do sangue de Jesus. Nós somos justificados. Está em Romanos capítulo 5, versículo 9. Paulo diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Nós fomos justificados pelo seu sangue. Então, o seu sangue foi derramado lá na cruz. Eu criei no seu sacrifício substitutivo e vicário. Então, o que aconteceu quando eu criei? Deus me declarou justo por causa do sangue de Jesus. Eu não sou justo por mim mesmo. Eu não tenho nenhum mérito para dizer, Deus, eu sou justo. Mas é pelos méritos do sangue de Jesus é que eu posso ser declarado justo. Percebe? Então a justificação, eu alcanço a justificação graças ao sangue de Cristo. Eu posso entrar no lugar santíssimo graças ao sangue de Cristo. Eu tenho o perdão dos meus pecados graças ao sangue de Cristo. Eu fui resgatado do mal graças ao sangue de Cristo. Então, veja como esse sangue é precioso para nós. É de fundamental importância que nós não percamos isso. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, ele escreveu: Nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo também vai citar o sangue de Jesus. É por meio do seu sangue que nós temos o perdão dos pecados e que nós fomos redimidos. Redenção. Essa é a ideia que tem que ficar na nossa mente, o conceito que tem que ficar na nossa mente. Redenção. Fomos redimidos, fomos resgatados. Nós temos então essa redenção.
E, finalmente, Colossenses 1:20, lemos: por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paz. Paz pelo seu sangue derramado na cruz. Você percebe? Então, nós temos paz, o crente tem paz por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E não é uma paz qualquer. Não é a paz que o mundo dá. É uma paz que ultrapassa o nosso entendimento. Você já experimentou isso, tenho certeza. Principalmente quando você entregou sua vida a Cristo Jesus, a sua conversão, você se lembra desse sentimento. Aquele sentimento gostoso que tomou conta do seu coração, aquilo é uma amostra, né, da paz que excede a todo entendimento. Então veja os benefícios que o sangue de Jesus assegura a nós, crentes. Nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, o acesso ao lugar santíssimo, a justificação e a paz. É por isso, portanto, que eu quis destacar nessa noite a preciosidade do sangue de Jesus. Nós precisamos crer, confiar que há poder sim no sangue de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. E Ele manifestou o seu amor por nós, derramando o seu sangue precioso, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se há alguma dúvida a respeito do seu valor, da sua vida, o valor da sua vida, para Deus, o valor da sua vida corresponde ao sangue de Jesus. Eu quero cantar esse hino com vocês. Há poder no sangue de Jesus.